seja bem-vindo. Eu sou o Lucas, profissional da Robotize, e hoje traremos um vídeo onde debugaremos robôs. Bom, para que isso aconteça, trouxemos um exemplo onde faremos uma conversão de Excel e através desse Excel vamos converter para CSV e pegar esse CSV, obter alguns dados importantes, alguns dados e filtrá-los. Ou seja, vamos pegar um CSV normal e criar um outro arquivo filtrado. A partir deste arquivo filtrado, vamos abrir o site do WeTransfer e importar esse arquivo filtrado, como também movimentar o mesmo para a pasta de processados. Bom, antes de mais nada, precisamos entender o que o meu robô está fazendo e o que ele deveria fazer em questão. Bom, partimos deste princípio. Por exemplo, aqui temos o RPA. Temos as nossas rotinas, rotina global, converter Excel para CSV, tirar arquivo filtrado e também o processo da web, dentre outros. Bom, na nossa rotina global, iremos fazer as nossas declarações de variáveis e até mesmo o using de algumas bibliotecas. Bom, se eu entendo que a minha abertura do Excel, o fechamento do meu Excel, o movimentar arquivo, renomear arquivo está tudo correto, então quer dizer que a minha rotina de converter Excel para CSV está ok. Bom, se o meu RPA está fazendo isso corretamente, beleza. Se não, eu preciso observar e ver o que não está fazendo. Por exemplo, caso ele não esteja abrindo o Excel, o que pode ser que não está abrindo o Excel? Podemos colocar uma caixa de mensagem antes da abertura do Excel e também colocar uma caixa de mensagem após a abertura do Excel. E podemos colocar aquilo que o RPA imputará dentro dos parâmetros deste abrir Excel. Por exemplo, precisamos validar se esse diretório é um diretório válido. Então, para isso, podemos colocar na caixa de mensagem aquilo que iremos colocar, como exemplo. Ok? E também obteremos as informações do arquivo. Bom, dito isso, se aconteceu tudo conforme deveria acontecer, então quer dizer que a nossa rotina de converter Excel está sem nenhum problema. Podemos seguir para a próxima. Bom, na nossa próxima rotina, o que está acontecendo? Ele não está varrendo os dados do CSV. Precisamos analisar, precisamos debugar e entender o que o RPA está fazendo e o que ele deveria fazer. Ou seja, precisamos escrever o passo a passo da rotina para entendermos melhor o que ela fará e aquilo que ela não está fazendo, para que possamos identificar exatamente qual é o problema em questão, que está aqui diante de nós e aquilo que realmente deveria fazer. Bom, basicamente, vamos varrer os dados deste CSV e vamos fazer um filtro e inserir dados numa tabela. Bom, precisamos fazer um filtro onde a data seja maior que 28/10 e menor que dia 31/10. Bom, para isso, vamos validar da seguinte forma. Datetime.parse, a data, e a data dateParse menor que dia 31 e maior que dia 28. E também onde o valor líquido precisa ser maior que R$10.000. Bom, se alguma coisa nesta validação não está correta, precisamos identificar aquilo que não está correto. Bom, podemos colocar, por exemplo, a data dentro de uma caixa de mensagem, podemos colocar também o valor líquido dentro de uma caixa de mensagem, para que possamos entender e validar. Bom, se ele não está pegando a parte da data, precisamos analisar a propriedade na qual ele está utilizando, para que ele possa realmente fazer aquilo devidamente da forma que deveria ocorrer. Bom, ao exportar resultados para o Excel, entendemos que precisamos passar o nome do arquivo e também um diretório onde será salvo aquele arquivo. Lembrando que é um arquivo que ainda estará em processamento. Bom, após exportar esse resultado para o Excel, vamos eliminar o arquivo CSV e fazer todo o processo da web. Bom, chegando no processo da web, se o meu navegador não está abrindo corretamente, se ele está abrindo, mas não está identificando o botão de OK, então precisamos identificar quais são as questões
o que podemos validar de forma correta. Então sabemos que ele está abrindo o navegador, mas ele não está identificando o botão de OK. Então podemos colocar uma caixa de mensagem após a abertura do navegador e ver se realmente este mapeamento, este botão do OK, está presente naquela página, para que possamos analisar e focar no problema. Existem algumas formas de analisar, através de caixas de mensagem, como já dito, através de logs padrão de execução e também mensagens de log personalizado. As caixas de mensagem servem para nos mostrar quais valores estão atribuídos nas variáveis naquele momento em questão. Então, por exemplo, se eu quero passar uma variável, o valor de uma variável para determinado objeto, podemos validar aquilo que será passado como parâmetro naquele objeto através de uma caixa de mensagem, colocando a variável em questão. Bom, caso ele esteja abrindo o navegador, por exemplo, mas não esteja fechando, precisamos identificar o porquê isso está acontecendo. Em que momento nós estamos fechando? Ele está quebrando antes de fechar? Ele está quebrando depois de fechar? Ou ele está quebrando no fechar? Precisamos analisar todos os pontos passo a passo e especificadamente para que realmente possamos debugar o robô da melhor forma possível e identificar todos os erros que aconteceram. Bom, precisamos também focar em testes isolados, ou seja, isolar algumas rotinas, comentar as outras. Por exemplo, vamos somente debugar o converter Excel para CSV. Então executamos, colocamos uma caixa de mensagem no passo a passo do converter Excel para CSV, vamos abrindo informações do arquivo, obtendo, salvando, fechando, renomeando e movendo. Bom, confirmando o sucesso quer dizer que tudo ocorreu conforme deveria acontecer. Ou, se gerou alguma quebra, analisar logo em sequência. Lembrando que precisamos de uma otimização de tempo para que isso seja correto da melhor forma possível. Lembrando que também precisamos fazer registros dos testes nos quais estamos fazendo. Por exemplo, se eu já testei a rotina de converter Excel para CSV, não precisa mais eu testar a rotina de converter Excel para CSV. Então eu posso partir para outra. Só que, lembrando que uma rotina, se for dependente da outra, não podemos comentar a sua chamada até que ela seja executada. Ou seja, sem converter o Excel para CSV, não tem como filtrar o arquivo. Não tem como filtrar o arquivo CSV. Ou seja, às vezes, algum problema de quebra que está ocorrendo na hora de gerar o arquivo filtrado pode estar relacionado ao converter Excel para CSV, porque talvez ele não foi convertido da forma que fosse esperado. Tá? Bom, sempre é muito bom registrar, otimizar o nosso tempo, esclarecer aquilo que estamos fazendo e também escrever aquilo que estamos fazendo, para que possamos nos lembrar de todos os testes nos quais foram realizados, nos quais fazemos, e também todas as análises que foram feitas dentro de todas as quebras do RPA. Bom, ao abrir o navegador, ele vai transferir o arquivo dentro do site do WeTransfer. Então aqui vamos mudar o URL, clicar em alguns botões específicos, vamos verificar se transferiu o arquivo. Por exemplo, este robô é um robô web, então muitas das vezes pode haver quebras de mapeamentos. Quando houver isso, é necessário remapear todo o processo, ou somente aquilo que realmente está dinâmico, aquilo que realmente está divergente, para que possamos focar neste problema e dar sequência em cima dele, para que possamos resolvê-lo o mais rápido possível e colocar em prática todos os princípios do debug e também a resolução daquele problema ou dos problemas em questão. Bom, transferindo o arquivo e movendo para a pasta de processados, quer dizer que tudo aconteceu conforme deveria acontecer. Então retornamos e finalizamos o nosso robô. Bom, se nenhum problema aconteceu, se nenhuma quebra ocorreu durante o processo, então quer dizer que o nosso robô ele foi um robô que passou por todo um debug, que agora não está apresentando mais quebras, porque todas as quebras, todas as análises foram feitas, todos os testes foram feitos através de caixas de mensagem, mensagens de log personalizadas e também outras formas de análise. Bom, ficamos por aqui e eu espero que você tenha entendido a respeito do debug. Até logo!